queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bastante interessante, né? Muitas pessoas me perguntam sobre o enxofre, então eu estou fazendo uma videoaula para vocês para explicar como que vocês podem usar o enxofre, principalmente para obter os benefícios espirituais que essa pedra, que esse mineral pode nos trazer. O enxofre, ele é um mineral presente na natureza, né, de várias formas, e existem também pessoas que se utilizam de compostos do enxofre para a saúde e para fins alimentícios. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou médica, então eu não posso dizer nada a respeito das propriedades medicinais do enxofre, exatamente por eu não ter qualificação para tal. Então eu vou trazer para vocês apenas a parte esotérica, espiritualista, que este mineral pode trazer de benefício para a gente, tá? Então, se vocês quiserem a parte mais assim voltada para alimentação, para suplementos, aí vocês precisariam procurar um profissional competente para poder orientar vocês com relação à dosagem e como fazer o uso do enxofre, tá? Então, a aula de hoje, ela fica estritamente voltada para o lado esotérico, espiritual das propriedades do enxofre. Então vamos lá. O enxofre, ele é um mineral e ele é muito usado para poder fazer proteção energética, proteção espiritual. Então existe pessoas que usam o enxofre de várias maneiras. Como que nós podemos usar? Se o seu objetivo for proteção, você pode usar o enxofre através da pedra, né, o cristal de enxofre. Você pode ter esse cristal de enxofre na sua mesa de trabalho, você pode ter esse cristal de enxofre dentro da sua bolsa, você pode ter uma pedrinha pequena de enxofre e usar no seu bolso. Ela vai trazer um benefício muito grande a nível de proteção espiritual, porque ela emite uma vibração, ela emite uma energia que espanta todas as energias densas, todas as energias ruins, principalmente de obsessores, desencarnados, espíritos que estão assim vagando, né? Eles não conseguem suportar o cheiro, tá? E a vibração desse mineral. A pedra, ela não vai ter o cheiro que teria, no caso, o pó ou a queima desse mineral. Porém, ela emite vibrações que não são compatíveis com energias densas, com desencarnados, com obsessores e tudo mais. Então, vocês podem usar dessa forma, que é uma das formas que a gente pode se beneficiar do enxofre. Existe a forma em pó, ela é vendida em casas espiritualistas, né, esotéricas, e o pó, ele é usado para a gente poder colocar debaixo da palmilha do nosso calçado. Então aí, gente, é uma forma que a gente usa quando nós precisamos de muita proteção, quando a gente vai em algum lugar que é extremamente denso energeticamente, tá? Então, por exemplo, hospitais, velórios, cemitérios, esses locais que são extremamente pesados. Então, quando a gente precisa ir nesses lugares, a gente pode se proteger fazendo o seguinte: você compra um pouquinho de enxofre em pó e aí você vai pegar o seu sapato, né, fechado, é um sapato fechado, né, gente? Porque se for sandália, aí já não vai dar para fazer isso. Então, aí você vai pegar o seu sapato e você vai tirar aquela palmilha que está dentro do sapato, né? Tem uma palmilha lá que fica dentro do calçado. Você tira essa palmilha e aí você coloca um pouquinho de pó de enxofre direto no sapato, lá dentro. Um pouquinho, tá, gente? Não é muito, não. Um pouquinho. Espalha bem, tá? E aí você coloca a palmilha de volta no sapato. Aí você calça o sapato normalmente. Põe a sua meia e põe lá
o sapato e pronto. Esse enxofre, dentro do sapato, né, com o pé e tudo mais, ele vai começar a esquentar, né, porque o nosso pé vai começar a esquentar conforme a gente vai andando, né, pela própria circulação, pelo próprio movimento, o pé vai esquentar. Esse aquecimento que naturalmente acontece dentro do sapato, quando tem o enxofre lá dentro, ele vai começar a produzir vapores do enxofre, que são imperceptíveis para nós. Se nós olharmos, a gente não vai ver nada, mas ele vai começar a sofrer uma metamorfose, uma transformação, e vai começar a exalar um odor assim característico do enxofre, tá? Coisinha bem pequena, tá? A gente nem percebe. Porém, molecularmente e energeticamente, isso já é o suficiente para espantar de forma assim radical todas aquelas energias que eu comentei no começo do vídeo, que são relacionadas a esses locais que eu comentei também, que quando a gente precisa ir, a gente precisa estar muito bem protegido. Porque se a gente não tiver com essa proteção do enxofre, é muito provável que alguma dessas energias acabem vindo com a gente, tá? Acabe ficando presas no nosso calçado, nas nossas roupas, às vezes na nossa camada áurica, entende? Então isso é muito complicado. E quando a gente está com essa camadinha de pó, de enxofre, debaixo da palmilha do nosso sapato, esses vapores que vão sendo desprendidos desse pó do enxofre, por conta do próprio calor que vai sendo formado dentro do sapato, faz com que essas energias, esses seres, se afastem de nós, tá? Então, para quem trabalha nesses locais, né, ou para quem tem que ir eventualmente nesses lugares, é muito benéfico colocar um pouquinho de pó de enxofre embaixo da palmilha. A gente não aconselha colocar o pé direto em cima do pó do enxofre, porque existem pessoas que têm a pele do pé muito sensível. Então pode acontecer uma certa irritação, nada grave, porém pode trazer algum desconforto na pele do pé. Então a gente aconselha colocar o pó do enxofre debaixo da palmilha que vem dentro do sapato, certo? Isso vai trazer para vocês um efeito perfeito, tá? Sem causar nenhuma irritação na pele do seu pé. Porque o pó do enxofre, ele é um pó bruto, então ele pode ter assim uma concentração muito elevada, né, desse composto, desse mineral, e isso pode causar uma leve irritação na pele do pé de pessoas mais sensíveis, tá bom? Então essa é uma das maneiras que a gente pode usar assim com muito sucesso para que a gente não traga junto conosco esse tipo de energia desses locais que eu comentei no início do vídeo, tá bom? Uma outra maneira e também muito segura, né, de nós podermos usar o enxofre para o nosso benefício é usarmos um sabonete feito com enxofre. Então existem pessoas que costumam fazer sabonete, sabem fazer sabonete, e às vezes tem aquela ideia de querer fazer um sabonete com enxofre. Às vezes a pessoa faz direitinho, né, sabe lá como proceder e faz o sabonete de enxofre. Eu vou dar minha opinião pessoal com relação a isso, até por uma questão de segurança. O sabonete de enxofre, ele é extremamente benéfico e muito positivo para a gente tomar banho e tirar dos nossos poros essas energias dos locais que a gente vai e que às vezes é muito pesado. Não precisa ser necessariamente aqueles locais que eu comentei no início, pode ser outros tipos de lugares também que têm energias muito variadas, que têm às vezes energias pesadas, energias conflitantes, né? Às vezes você vai num açougue e a energia lá é pesada porque tem muita carne, tem muita coisa morta, então a energia é pesada, né? Não tem como dizer que não é porque é. Então às vezes a gente vai, né, e volta meio estranho, meio esquisito. Isso é por conta das
dos seres que ficam ali absorvendo aquela energia, absorvendo aquele cheiro de carne, de sangue e tudo mais. Então, isso é uma realidade, né? Nem todo mundo acredita, porém, estamos aqui explicando para vocês, né, o que pode acontecer. Então, nesses casos, é interessante a gente fazer o uso do sabonete, do enxofre, na hora que a gente vai tomar banho. Então, você pode usar o sabonete da seguinte maneira: você pode ir lá tomar o seu banho. A primeira passada de sabão que você dá, você pode usar o sabonete de enxofre. Ele vai fazer aquela limpeza energética bem grossa, vai tirar tudo que é energia ruim que tenha ficado na sua pele, nos seus poros, na sua aura, tá? E na sequência, você pode usar o seu sabonete comum, seu sabonete perfumado, cheiroso, que você está acostumada, né? O sabonete lá com a bucha, né, sabonete líquido ou então em barra mesmo, da sua preferência. Porque aí você vai estar limpando a parte energética que o sabonete comum não limpa, tá? Então às vezes a gente toma aquele banho maravilhoso, né, com aquela bucha gostosa, aquele sabonete ultra cheiroso, só que esse sabonete, ele vai limpar a sujeira física, ele vai limpar a gordura da sua pele, ele vai, né, tirar a poeira, mas ele não vai tirar a energia ruim, ele não vai tirar larvas e miasmas astrais, tá? Que costumam ficar na nossa energia. Isso quem tira é o enxofre. Então por isso que eu acho interessante a gente sempre ter um sabonetinho de enxofre em casa, porque às vezes a gente tem uma situação muito pesada, uma situação meio assim estranha, e a gente não sabe como se livrar daquela situação, então o sabonete de enxofre vem para nos ajudar. Eu fiz vários vídeos falando sobre banhos, né, para limpeza energética. Os banhos que nós trouxemos nas aulas anteriores, eles são extremamente eficazes, tá? Muito bons, limpam mesmo. Só que o enxofre, ele tem um diferencial. O enxofre, ele elimina miasmas, larvas astrais, íncubos e sucúbulos, tá? Que são energias muito mais densas que a gente não percebe e que fica na nossa aura. As outras formas de banhos energéticos limpam todos os tipos de energia, mas não tira larvas nem miasmas astrais. Então aí o enxofre vem para trazer esse respaldo para nós. Voltando ao sabonete, eu estava dizendo que tem gente que costuma fazer o sabonete em casa. Eu vou dar minha opinião pessoal. Eu não aconselho fazer o sabonete de enxofre em casa pelo seguinte motivo. A pessoa pode errar na quantidade do pó de enxofre dentro da base do sabonete e fazer um sabonete extremamente forte. E isso pode trazer alguma consequência na pele, principalmente se a pessoa tem pele sensível. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho a pessoa a comprar um sabonete de enxofre que existe nas farmácias. Eu não vou dizer a marca aqui porque eu não estou aqui fazendo propaganda, mas em qualquer farmácia que vocês forem e perguntarem para a balconista sabonete de enxofre, elas vão indicar para vocês um sabonete que é muito bom, tá? Eu já fiz uso, sempre tenho um em casa porque a gente nunca sabe como que vai ser o dia, né? Se vai ter alguma situação um pouco mais assim, estranha, que a gente precise de uma limpeza mais efetiva a nível energético. Então eu sempre tenho um que fica no banheiro, dentro de uma saboneteira, e sempre que há necessidade é feito o uso desse sabonete. Então eu aconselho que vocês, se vocês quiserem usar essa sugestão, eu aconselho que vocês comprem o sabonete pronto. Por quê? Porque o sabonete pronto, ele é criado em laboratório, né? Ele é feito com todas as normas de segurança, e a concentração do enxofre dentro deste sabonete é uma concentração que garante segurança para a pele. Então ele não vai causar irritação, ele não vai causar nenhum problema de pele, porque ele tem a concentração do enxofre na medida assim apropriada, tá? Então é por esse motivo que
eu aconselho que as pessoas que queiram fazer uso do sabonete de enxofre comprem um sabonete pronto, tá? Existem algumas marcas que vocês podem escolher, porém são marcas que têm a concentração permitida e já analisada que não vai trazer problema para a pele, tá? E como é que você pode usar isso? Você pode usar no cabelo, você pode usar na pele, no corpo inteiro, tá? E principalmente nos pés, porque os pés, eles absorvem muita energia pelos lugares aonde a gente vai. Então, por exemplo, se você vai num daqueles lugares que eu comentei lá no início do vídeo, mas que você vai de sapato aberto, né, vai de chinelo ou vai de sandália, que não dá para pôr o pó do enxofre ali dentro, você pode, quando chegar em casa, lavar os seus pés com sabonete de enxofre. Você vai estar limpando todas as energias, larvas astrais e miasmas que possam estar aderidos na sua pele ou na sua energia, tá? Então isso também é muito interessante. E a forma da gente usar o enxofre, ela é muito variada. Tem gente que faz defumação, mas aqui é uma coisa muito complexa, né, fazer a defumação com o enxofre, porque os vapores que exalam do enxofre quando ele é queimado, dependendo do local, né, se é um local pequeno, um local fechado, ele pode trazer um certo desconforto para a parte respiratória. Então eu não aconselharia fazer defumação com enxofre por ele exalar aromas muito fortes que podem deixar a pessoa assim muito desconfortável, tá? Então eu prefiro fazer o uso do enxofre com o pó dentro da palmilha do sapato, né, por baixo da palmilha, e a maneira que eu mais utilizo é através do sabonete, que é muito prático, traz resultados muito bons. E também, se a pessoa quiser lavar a roupa com o sabonete de enxofre só para tirar aquelas larvas e miasmas astrais, também pode lavar. Aí depois lava com um sabãozinho comum, né, que você está acostumado, põe ali o amaciante para dar um cheirinho gostoso e pronto, a sua roupa está limpinha, higienizada, sem larvas nem miasmas astrais. Então, o principal objetivo, né, o principal benefício que o enxofre pode trazer para nós a nível espiritual e energético é a proteção pela eliminação das larvas e dos miasmas astrais, tá bom? Espero que essa dica tenha sido útil, que vocês possam usar, que vocês possam se beneficiar com isso. Se vocês souberem de pessoas que possam ser beneficiadas com essa informação, eu peço que vocês possam divulgar e agradeço mais uma vez a sintonia de cada um e até a nossa próxima aula.